Então, nessa aula, eu vou falar um pouco sobre, vou falar o assunto mesmo, tá? Lembrando que é de avaliação nutricional. Eu troquei a aula mesmo, porque como a gente não teve nenhuma aula de avaliação mesmo, né? Nem vídeo, nada, então eu resolvi dar essa aula hoje, mas daí depois outro dia eu troco, né, para devolver essa aula de nutrição humana sem problema. Então, seguindo o assunto, né, que está no cronograma na ementa, né, da escola, então hoje a gente vai falar sobre, vamos falar sobre a investigação do consumo alimentar. Então, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver. Para vocês. Oxe, não é aqui. Para vocês podem ir dando uma lida aqui, eu vou melhorar mais umas coisas aqui. E depois eu mando. Ou senão eu posso mandar metade, assim, igual o outro, e já em PDF. Nossa, deixa eu ver. Peraí. Já me. Não estou me achando aqui, mas agora eu acho que eu já me achei. Aqui. Vocês estão vendo aqui? Opa, não. Agora está indo. Estão vendo aqui o Word onde está escrito, a avaliação do estado nutricional ou não? Sim, dá para ver, professora. Está Tá. apresentando. Tá. Então, tá. Vou dar uma lida aqui, daí vou explicando algumas coisas. Enfim, depois eu vou explicar sobre o trabalho e tal. Desculpa. Então, a avaliação do estado nutricional, não sei se vocês já tiveram, né, a matéria do semestre passado. Então, ela é fundamental para estabelecer o diagnóstico. Lembra quando na disciplina de dietoterapia, eu falei que uma das coisas para a gente avaliar também qual dieta é melhor para o paciente, a gente tem que saber o estado nutricional. Então, é bem importante, né, saber fazer o diagnóstico nutricional do indivíduo, tá? Então, você vai não ter só os dados antropométricos, que é de peso, altura, as medidas corporais, as dobras, né, cutâneas, que mede a quantidade de gordura, mas também, assim, os exames físicos, os exames bioquímicos, que são os laboratoriais, você vai perguntar sobre os antecedentes da família, né, se tem histórico familiar de alguma doença, vai coletar também os dados alimentares, e a composição, que eu falei, que a composição corporal você vê, né, a partir dos dados antropométricos. Tá? Então, é bem importante ter toda essa parte para você fazer um diagnóstico mais preciso, assim, de como está o estado daquele indivíduo. Tá? Então, vamos ver aqui, sendo uma forma importante para determinar o bom e o desejável estado nutricional, porque às vezes, né, espera-se que a pessoa esteja dentro do que é do padrão, assim, do que lembra quando eu falava, está dentro do eutrófico, não sei se eu já falei aqui, mas é que é dentro do cada composição, cada coisa que tem assim o peso, a altura, as dobras, né? Tem uma tabela, um padrão de quanto que é o normal, assim, né, para aquela população. Então, espera-se que esteja todos ali, mas, né, não é sempre que acontece, mas não quer dizer que a pessoa, né, está morrendo, não. Então, isso ajuda a identificar os indivíduos também com maior risco para desenvolver os distúrbios relacionados com o estado nutricional. Né? Então, um desses métodos para você obter os dados alimentares é você fazer a avaliação dietética, ou seja, você vai avaliar como está a dieta daquele paciente, do indivíduo, enfim. Então, essa avaliação vai fornecer as informações qualitativas, que você vai ter
a qualidade, o tipo de alimento que foi consumido e as informações quantitativas, que é a quantidade do alimento que foi consumido. As informações qualitativas, elas são boas, lógico, mas elas não são assim, para você fazer adequação de quanto ela come, quanto é bom, porque tem uma porcentagem de carboidrato, proteínas, lipídios que você tem que comer por dia. Então, as informações qualitativas não tem como você fazer essa adequação, de fazer esse cálculo, porque ela só fala, né, vamos dizer, a qualidade dos alimentos e não a quantidade. Você precisa de números, digamos assim, para você fazer essa adequação, tá? Então, ela vai fornecer essas informações do consumo alimentar de um indivíduo, pode ser de grupos específicos, tipo, de uma população diabética, né, hipertensa, ou criança, gestante, tá? Ou de uma população maior, por exemplo, né, quando faz aquelas pesquisas que tem aqueles dados epidemiológicos que são feitos de grandes populações, tipo 1.000, vou avaliar qual a porcentagem de indivíduos obesos tem na cidade de Maringá. Então, é uma população muito grande, né? Quanto mais itens você quiser avaliar, mais vai ser demorada essa pesquisa e tal. Mas a avaliação dietética também pode ser feita para grandes populações. E é assim que você consegue avaliar o comportamento de uma nação, de uma cidade, de um grupo, né, populacional. Então, um dos objetivos é investigar a participação dos nutrientes na manutenção e na prevenção da saúde. Através da avaliação dietética, você consegue saber quanto de nutriente aquela pessoa está ingerindo, se está nas quantidades certas, para você prevenir ou fazer manutenção ou ajudar em alguma doença. Ou prevenir ou fazer a manutenção da própria saúde, né? Avaliar se a ingestão dos alimentos é adequada ou não. Às vezes, quando você faz essa pesquisa e você vai perguntando para a pessoa, né, para o paciente, você consegue descobrir se ele está comendo mais alguma coisa, mais um tipo de alimento do que outro, e isso pode ou não estar prejudicando a saúde dele. Analisar a tendência da ingestão de nutrientes, alimentos ou grupos. Então, isso você consegue ver. Às vezes a pessoa fala, mas eu não como muito, mas eu não como muito dessa aí. Né? Aí quando você faz a entrevista, né, que é uma das entrevistas, é o recordatório, depois que você finaliza, quando você tem o todo, você consegue ver quais grupos ela está consumindo mais, que às vezes para a pessoa, para o leigo, ele não consegue identificar, né? Por exemplo, a minha avó, ela falava assim, mas eu não como muita massa. Mas aí no almoço ela comia um prato de pedreiro e minha avó quase não se movimenta. Ela punha umas 2, 3 colheres de servir de arroz. Mas arroz para ela não era massa, arroz era arroz e massa era tipo pão ou macarrão. Então, um dia a gente viu ela comendo e a gente viu que ela estava bem exagerando. E por isso que o diabetes dela não estava muito controlado, porque ela comia muito e mesmo ela tomando os remédios, ela não estava dando conta. Mas ela falava que não comia muito e principalmente não comia muita massa. Mas o arroz que ela comia era muito e estava influenciando na glicemia. Então, mas isso você pode também ver visualizar de uma forma direta quando você pergunta. Às vezes a pessoa ela vai contando e assim, se você está fazendo um acompanhamento com aquela pessoa, ela não vai conseguir mentir todas as vezes. Uma hora ela vai tipo, cair na mentira, assim, ela vai se contradizer, ela vai se confundir, ou ela vai falar sem nenhuma pretensão, aí você, olha aqui onde a pessoa, né, olha aqui que ela está fazendo e tá, olha que ela está comendo, você vai analisar e vai ver aquela situação que para ela, né, às vezes não teria problema e tal. Também você, através dessa avaliação dietética, você consegue planejar as políticas públicas de intervenção, produção e distribuição de alimentos. E isso você consegue fazendo como você faz, igual eu falei, aquelas pesquisas com a população toda, né? Assim, com grande população, grande quantidade de pessoas, número de pessoas, né?
Então, é através também, você pode, através dessa, é que pode ser estabelecido as regulamentações sobre os alimentos, né? Quem faz essa regulamentação no Brasil é a Anvisa, né? E também você pode avaliar o custo-benefício dos programas que já existem de alimentação, né? De você, de repente, um programa que já existe pode não estar funcionando muito bem em alguma determinada região para aquela população. Então, você às vezes consegue avaliar fazendo essa avaliação, tá? Deixa eu ver. Ah, tá. Quando você... Oi, Matiane, tudo bom? Oi, boa noite. A internet aqui tá muito ruim agora que eu consegui entrar. Ah, tá. A gente já começou, mas depois tá gravando, então aí depois você pode assistir desde o comecinho. Então, a investigação da história alimentar, ela também, se você fizer uma investigação prévia, você pode evitar que aquele indivíduo seja hospitalizado. Então, você consegue, às vezes, prevenir, fazer um acompanhamento com que ele não, né, também vai depender da boa vontade, do esforço da pessoa em seguir aquelas orientações que você está passando. Mas, às vezes, é possível você evitar que uma patologia se instale, que ele tem que ser hospitalizado, né? Nos casos em que a alimentação pode ser prevenida, você não pode falar, eu comi muita laranja e peguei gripe. Não necessariamente, né? A laranja não vai ser o fator que vai evitar com que você pegue ou não gripe, porque a gripe não é uma doença, um estado que depende de fato da alimentação, como, por exemplo, diabetes, uma hipertensão, a pessoa tem um colesterol alto, tá? Deixa eu ver. Ah, tá. Hum, ah, tá. Então, a investigação da história alimentar prévia hospitalização. Também é importante instrumento de avaliação da condição nutricional na prática clínica. Normalmente a gente faz isso quando, ou seja, na prática clínica, ou se você trabalha num posto de saúde, também pode ter atendimento nutricional. Não é todo posto que tem, né, toda unidade básica de saúde que tem, mas pode ter sim e pode fazer esse mesmo. Não precisa só necessariamente trabalhar com grupos populacionais. Na UBS pode trabalhar individual também. Então, a partir deste conhecimento, é possível relacionar a dieta do paciente com o seu estado nutricional e com as doenças apresentadas, e com isso você consegue identificar os indivíduos em maior risco nutricional ou em situações que já estão de malnutrição, né? Você consegue avaliar, de repente, se uma criança, ou mesmo um idoso, ou até mesmo um adulto, né? Se o estado nutricional dele está muito baixo de peso, né? Tá no estado de escassez, ou excesso de calorias e nutrientes. É uma das coisas. Também pode ir através da avaliação dietética, você consegue conhecer o hábito alimentar e também fazer a adequação desse hábito, né, nas condições exigidas durante ou na hospitalização, quando ele está hospitalizado é mais fácil, porque você está no hospital, meio que é aquilo que tem para comer, né, que é prescrito pelo médico ou pelo nutricionista, né? Mas aí agora, quando você sai do ambiente hospitalar e vai para sua casa, ou faz um acompanhamento, né, na clínica, enfim, ou um acompanhamento domiciliar, daí fica um pouco mais difícil, porque daí na casa da pessoa, a pessoa não tem que seguir assim, não tem só aquilo para comer, né? Tem outras coisas para comer na casa, então fica mais difícil. Mas você consegue, com a participação, né, e boa vontade do paciente, do indivíduo, né, fazer a adequação das condições, né, e fornecer esses subsídios importantes para a elaboração ou da orientação ou da alta nutricional, né? Normalmente, quando sai do hospital e alguma coisa relacionada, assim, né, com alimentação, ele sai
com uma dieta. Ou se a pessoa vai ficar em internamento domiciliar, ou se ela precisa de um tipo específico de dieta, ela sai com a alta nutricional, com uma dieta prescrita, ou às vezes só sai com a dieta prescrita pelo médico e o médico dá um encaminhamento para o nutricionista. Independente onde você vai fazer essa consulta com a nutricionista, mas ela vai seguir assim, vai dar as orientações para você, né, para o paciente, de acordo com que essa prescrição que saiu do hospital. Porém, nem sempre essa orientação, essa prescrição que sai do hospital, né, que você sai com ela, às vezes é só tipo dieta, sei lá, hipossódica, mas não fala se pode comer alguma outra coisa ou não, né? Aí então o nutricionista tem que dar uma avaliada. Normalmente, quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, né, que é aquela cirurgia que corta o estômago e une lá com uma parte do intestino, ele sai com mais orientações de como deve ser a dieta. Mais uma vez eu atendi um paciente e o médico não colocou assim o passo a passo. Quem teve que fazer o passo a passo fui eu para o paciente, porque ele só saiu assim, dieta líquida, dieta pastosa, tipo, né, dieta leve, mas assim, e não falou muito quanto tempo que tinha que ficar, né, só deu assim, depois de 3 meses, foi muito vago, então eu que tive que adequar de acordo com o que o paciente estava evoluindo, né, e conforme as coisas que ele ia me relatando, às vezes ele falava, não passei mais mal, não vomitei, às vezes ele mesmo tentou comer por si só, mesmo sem a minha orientação, por exemplo, eu já não aguentava mais comer carne, daí então eu tenho que falar, e daí, como que você se sentiu? Como que você vomitou? Você passou mal? Daí não, então daí pode, assim, você pode ir liberando aos poucos, porque às vezes quando faz cirurgia a pessoa quer voltar a comer como se fosse antes, né? E não pode. Tá? Então, onde que tá? Peraí, tá. Peraí, tá. Então, os métodos que são utilizados para avaliação do consumo alimentar, eles são chamados de inquéritos dietéticos ou inquéritos alimentares, tá? E pode a aplicação desses inquéritos, elas podem ser feitas mediante uma entrevista, depois a gente pode simular uma entrevista aqui para vocês verem o que vocês têm que colocar no recordatório. Pode ser uma entrevista pessoal ou pode ser auto-administrado. Pode ser no ambiente hospitalar, que daí, no caso, é melhor a nutricionista, né? Quer dizer, o profissional nutricionista, né? Porque há nutricionistas homens também, e realizar a entrevista, pois o paciente, dependendo da condição clínica, ele pode não estar apto a responder tantas investigações, né? De repente pode conversar com o familiar, dependendo do estado do paciente que está internado, e a família pode dar uma noção, pode dar uma luz de como que é a alimentação, né? Como o que a pessoa comeu, né? Para ver assim para poder avaliar e tal. Alguma pergunta, Nicolas? Não, obrigado. Nenhuma. Estão entendendo? Sim. Se eu não me engano, no semestre passado a gente estudou também sobre o recordatário. Eu não lembro qual foi a professora, mas teve alguma coisa sobre esse que você está falando agora, da entrevista também? A Dati deu uma pincelada sobre, lembra, Matina? Não foi? Foi sim. Ela falou alguma coisa assim sobre. Que eu lembro. Mas ela não falou muito aprofundado, não? Eu lembro que a gente tinha um material também, né, Nicolas? Explicando apostila, tudo. Na verdade, mas ela não. Ela deu a apostila, mas não pincelou em cima, só deu. Ficou um básico, vamos dizer assim. Vamos revisar, então. Bom, então os inquéritos, né, são instrumentos de avaliação do consumo alimentar, tanto de indivíduos quanto de grupos populacionais, que produzem dados qualitativos e quantitativos da ingestão alimentar. E tem dois tipos, os métodos
retrospectivos e os métodos prospectivos, tá? Os retroprospectivos normalmente vão dar a ideia do passado, são inquéritos que você vê o que a pessoa comeu, tipo, ontem, semana passada, né? São do passado, e os prospectivos vão ser ou atual, do futuro não, ou a situação atual, o que ela está comendo no momento, digamos assim, tá? Então, o recordatório é o instrumento mais empregado para avaliação da ingestão de alimentos e nutrientes de indivíduos de diferentes grupos populacionais do mundo e também no Brasil, lógico. Consiste em definir e quantificar todos os alimentos e bebidas ingeridos no período anterior à entrevista. Então, teve gente lá no WhatsApp que falou assim: professora, eu estou anotando tudo hoje que eu comi. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tem que ser de 24 horas antes. Isso. Então, eu não vou desconsiderar, mas o correto é a pessoa não fazer o de agora. O de agora, o que seria... É igual o meu, eu estou fazendo o de ontem. Isso, de ontem já tá certo. Porque quando é recordatório 24 horas, é nas 24 horas anterior ao dia atual, né? Mas o que seria o atual, assim, igual a colega falou, estou anotando tudo hoje. Então, isso é o registro alimentar ou o diário alimentar. Você vai anotar tudo que você está comendo, por exemplo. De repente, ela está anotando hoje, mas às vezes ela digita só amanhã, e vale, não é a mesma coisa, não? O ideal era... Porque o meu eu anotei ontem para digitar hoje. Ou não? Não, vale assim, né? Mas o ideal é que seja feito do dia anterior mesmo, não de hoje. Mesmo que ela vá digitar depois, assim, mas assim, pela lógica do que é a definição, não seria muito certo, entendeu? Mas para fins do trabalho, vocês podem fazer qualquer dia, porque não vou descontar, mesmo porque eu dei o trabalho e nem te explicar direito. Mas quando ela falou, estou anotando tudo o de hoje não é o recordatório 24 horas. Tá? Mas eu não vou desconsiderar. Então, eu posso começar a fazer o meu amanhã? Ontem. Isso, o de amanhã que você comeu hoje. Mas eu acho que é difícil pela questão do horário, para a pessoa acho que se lembrar do horário. Eu acho que é por isso que a pessoa marca assim, não é? Sim, mas isso é uma das dificuldades que eu já ia explicar, que é realmente você se lembrar, mas tem que ser assim do dia anterior. Né? É uma dificuldade em aplicar esse instrumento de trabalho, digamos assim, né? Justamente porque a pessoa pode esquecer e não lembrar de tudo que ela comeu. Professora, eu fiz o meu assim, eu fiz ontem. Como ontem eu estava em casa, porque tem dias que eu não estou em casa o dia todo, né? E então tudo que eu comi, tomei remédio, tomei água, tudo, eu marquei tudo para colocar na ficha. Eu fiz assim. Porque igual hoje eu já saí. Então, nem almocei, nem nada, então precisei sair. Então, eu fiz ontem para pôr na ficha, eu fiz assim. Sim, mas, por exemplo, se você tivesse saído e não tivesse comido nada, vamos dizer assim, a pessoa está seguindo, mas, de repente, não está tendo a evolução que gostaria de ter. Então, chega na consulta e vamos dizer que a consulta é amanhã. Aí, o que você fez hoje? Não comi, não almocei. Então, aí, é nesses casos que a gente consegue também ver o que a pessoa está fazendo de errado. Então, aí o que você, por exemplo, está na consulta, não vai contar um dia que você fez tudo certinho com os horários que você não saiu de casa, porque não é sempre que você fica... Agora, na pandemia, é uma exceção, mas vamos supor que não estivesse na pandemia, todo mundo está trabalhando, fazendo suas atividades fora de casa, dentro de casa, normal, antes de março, por exemplo. Então, eu conseguiria
visualizar o que de repente você está fazendo de errado. E se você coloca tudo certinho, como se fosse um recordatório 24 horas perfeito, às vezes não consigo, o profissional não vai conseguir perceber o que está errado, o que você está fazendo de errado, porque às vezes a pessoa nem percebe que está fazendo de errado. Então, cabe ao profissional fazer essa avaliação. Não, mas para o trabalho não tem importância. Para o trabalho, você pode escolher qualquer dia e colocar tudo que comeram ou não, porque mesmo não tem como eu avaliar se você fez do dia anterior, se fez de hoje. Eu só estou colocando uma pontuação que a colega ali no grupo, ela falou, estou anotando de hoje. E de hoje não é o recordatório 24 horas. Mas para o trabalho... Mas eu coloquei assim, até o chocolate que eu comi. Eu coloquei. Não, mas até o chocolate tem que pôr mesmo. Chocolate então, é bem importante. Sim. É tudo do meu dia a dia, é o meu dia a dia o que eu pus, é o que eu como, é só hoje que, como eu tinha dentista e estava chovendo e eu precisava de ônibus, agora esses ônibus estão esses negócios, então foi complicado, mas eu pus no meu dia a dia, o que eu como durante o dia. Se eu estou com vontade de ir lá na geladeira pegar um pedacinho de chocolate, eu vou. Então eu coloquei tudo isso. Não, tá certo. Não, o que eu tô falando é, vamos supor, ela é uma pessoa muito regrada na dieta. Só que ela tem umas escapulidas. E quando ela relata para o profissional, ela não relata essas escapulidas. Né? Aí, então, nessas escapulidas, se a gente perguntar, o que você comeu ontem? O que você fez ontem? Onde você foi ontem, né? Ou como foi o seu dia ontem? E esse ontem pode ser um dia da escapulida dessa pessoa que tem uma dieta regrada e que ela não se atenta. Quando ela chega no nutricionista, ela fala, vou falar que está fazendo tudo certinho. Então, esse pode também ser uma forma de você ser o pulo do gato, entendeu? Do profissional. Eu já me autoavaliei pelo meu mesmo. Eu tomo muito café, eu achava que eu tomava muita água, eu não tomo muita água, eu fico um intervalo muito grande sem beber água, eu achava que não dava tudo isso. Então, eu não como quase nada de manhã, eu como muito à tarde. E como isso tá no seu automático, por exemplo, a pessoa faz isso sempre, então ela não para pensar. Isso é bom. Eu só parei para pensar na hora que eu fiz, porque assim, eu entendi assim, que o recordatário 24 horas, ele é o quê? Ele não é um cardápio. Você tem que colocar os horários e como que é feito, porque eu acho que o profissional tem que avaliar, por exemplo, assim, condimentação que você coloca junto, a quantidade de sal que você usa, acho que tudo isso acho que é avaliado, né? Não sei se ficou certo. Uhum. Aí eu vou eu mesmo me avaliar como que se eu fosse o paciente, no caso, né? Uhum. Aí eu fui colocando. E hoje, quando eu fui terminar para poder enviar, eu fui ler, sabe? Fazer o cálculo aqui, por exemplo, da hora. Tudo bem que é uma mini xícara, que é só um fundinho, mas eu tomo muitas vezes. Uhum. Eu acho que eu tomo um fundinho de xícara, se tomar 10 vezes, dá mais de uma xícara, deve dar umas 3, né? Então, ao longo do dia. Eu já achava que eu tomava que eu bebia muita água. Eu não bebo muita água. Eu fui fazer a conta, deu 1,5 litro de água só. Eu também não bebo. Eu pensava que eu bebia muita água e o meu não dava, eu bebo muita água. Sim, isso também é uma das... Pode falar. Ô, professora. Oi. Aí eu posso fazer o meu no sábado, porque quando eu trabalho no hospital, eu toda hora não vou lembrar de ficar marcando o horário e as coisas que eu comi. Por exemplo, igual eu falo, vai lá, pega um golinho de café. Eu vou ficar marcando, eu não vou lembrar. Pode fazer no sábado, um dia que você não está trabalhando, para ser mais fácil para você, tá? Não, pode fazer. Aqui no trabalho, pode escolher o dia e pode marcar todos os horários. Às vezes, eu já atendi paciente... Estou fazendo sábado. A pessoa falou, eu falei, que hora você acorda? Acorda às 9. Daí que você come? Não comi nada. Não comeu nada até na hora do almoço? Aí foi almoçar, tipo, 2 horas da tarde. Eu comi um chocolate. Eu tomei uma xícara de café. Quando foi não sei que horas, eu belisquei um pão. Então, isso tem que pôr. Porque nesses beliscos da vida... que a pessoa, que a gente consegue entender também como funciona a vida dela. Tem gente que
acorda de manhã e não consegue comer de manhã. Então, como que o profissional vai orientar ele fazer o de jejum e comer frutas e pão e tomar suco ou tomar café com leite, não sei o quê, se ele não consegue fazer essa refeição de manhã? Ele consegue fazer refeição tipo, eu consigo almoçar. Então, isso também ajuda a gente a avaliar como é a vida do paciente, como que ele se organiza na vida. Não adianta você falar, às vezes, para um paciente que mal tem tempo de comer, que ele tem que descascar uma laranja e comer. Ele não vai comer. Entendeu? O professor, às vezes, tipo, igual os meninos, tipo, tomou pouca água e tal, mas é que anotar, entendeu? Às vezes que esquece, não sei. Mas eu me senti pressionada, tipo, ter que anotar tudo, aí eu falava, vou anotar, às vezes eu deixava passar e tal, mas... Não, sempre, às vezes, pode ser que deixe passar alguma coisa. Mas tem gente igual essa pessoa, deixava passar muitas coisas. Ela acordava e até na hora que ela fosse almoçar, 2, 3 horas da tarde, ela comia e só porque ela não tomou café, ela não me contou. Aí eu tive que ir perguntando de novo aqui, o que ela fez. Aí ela foi tipo, vamos dizer, ela foi se lembrando, né, do que ela comeu e tal. Então, aí, para eu saber isso, ela foi mostrando o jogo para mim. Eu sou uma pessoa que na parte da manhã eu não como assim, não como pão, não como bolo, não como nada, mas em compensação à tarde eu tirei a égua, porque eu comi pra cá. E eu sou assim mesmo no meu dia a dia. De manhã é café. Café, os fundinhos de café, e um copo d'água, os fundinhos de café, porque eu acho que o café me dá sede. A água que eu mais bebi é de manhã. E eu também nem como, eu só comi ontem para colocar no trabalho, mas eu não como de manhã. Muito difícil. Então, aí você colocou no trabalho que comeu e para colocar no trabalho, mas essa não é a sua realidade. Sua realidade você deveria ter colocado que não comeu, porque essa então, é a isso que eu tô falando, professora, a gente se sente pressionada, entendeu? Aí acaba fazendo coisa que não é do hábito. Ou deixando de fazer, igual a água. Eu tomo muita água. Aí, ó, ontem, e esse dia eu não fiz, não tomei. Eu comi para colocar no trabalho, aí, só que hoje eu também comi, não sei porquê. Foi psicológico. Bom, mas é assim que a gente tem que vendo para fazer a pesquisa. Então, aí, tá vendo? Foi também bom, a pessoa conseguiu se autoavaliar onde pode estar errando, né? Assim, não errando, onde pode estar fazendo o excesso ou não. Por exemplo, se você não come de manhã, quando você come à tarde, você está com vontade, está com fome, né? Então, aí às vezes acaba exagerando mesmo e descontando tudo. Eu não comi de manhã, às vezes pode não pensar assim, mas de repente, sei lá, o seu inconsciente, tudo que eu não comi no café da manhã, eu vou comer no lanche da tarde. Então, quando você vai no profissional, é isso que ele vai tentar descobrir se você não contar. Por exemplo, assim, igual, eu fiz o que eu faço no meu dia a dia. Normalmente, o meu dia tudo é dessa forma. De manhã eu não como mais à tarde. Então, eu preciso mudar. Eu preciso começar a comer de manhã, mesmo que eu não tenha fome, diminuir à tarde? Pode ser, porque é bom, assim, se você introduzir, em vez de você introduzir na sua alimentação um pão, você colocar uma banana, por exemplo. Ou uma maçã, um dia você coloca banana, outro dia maçã, outro dia você come uma fruta com, tipo, granola, com uma linhaça. Você anotou tudo, aí você come muitas frutas no dia? Não, o máximo que eu como mesmo é a banana. Pode... melancia, tem laranja, não, mas eu vou sempre na banana, eu sempre opto pela banana. Optar pela banana não é um problema, né? Assim, lógico que variar as frutas é o ideal, mas se a pessoa não gosta de outras frutas, mas, por exemplo, entre comer uma banana, comer uma fatia de pão com manteiga, mel e geleia, tipo assim, né? É melhor você comer uma banana. Mas, assim, às vezes a pessoa... Mas eu comia banana, um pão com ovo, com a folha de alface, um tomate. Mas que tudo. Você já fez um super lanche. Mas eu jantei. Aí, só que eu não comia arroz e feijão, porque é mais difícil mesmo. À noite eu quase não como arroz e feijão.
Mas eu fiz um creme de abóbora, eu comi 2 conchas, mas não é daquela pequena, é da maior que tem, mas eu coloquei que era grande. Eu acho que eu sei que eu tenho que me policiar, mas é que tava frio, acho que é por isso, não sei. Mas eu sou assim todo dia, desculpa. No frio, nossa tendência é comer mais mesmo, porque para manter o corpo aquecido. Quanto mais a gente come, mais. E a gente normalmente come alimentos mais quentinhos, mais calóricos, para fornecer mais energia para o corpo, já que está frio e precisa de energia para manter a temperatura do corpo. É normal, assim, comer alimentos mais gordurosos, mais, assim, calóricos, nos dias que tá frio. Comum. E o chá, eu sempre estou tomando chá, porque eu acho que tá me ajudando a dormir. Já faz um tempo já que eu voltei a tomar o chá antes de dormir. Daí a última coisa que eu tomo é sempre esse horário, 10h30, 10h40. Mas eu acho que eu vou ter que mudar o gosto, que eu já estou enjoando da camomila já. Ah, pode variar o chá, não precisa ser só um chá. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Ah, tá. Então, esse é um método que depende principalmente da memória do entrevistado ou do paciente, porque você vai ter que se recordar o que você comeu no dia anterior, ou às vezes, se for a longo prazo, né, assim, mais de um dia passado, né, você vai ter que se lembrar. Então, às vezes acontece que a pessoa esquece, né? Não é que é errado não esquecer, né? Mas a pessoa tem que procurar tentar se lembrar tudo o que comeu, tudo o que tomou, enfim. Deixa eu ver. Isso, assim, ó, o nível de escolaridade, o sexo da pessoa, às vezes, né? Tem diferença na alimentação, às vezes, de homens e mulheres. Então, o nível de escolaridade também pode influenciar. De repente, uma pessoa que mal sabe ler, como que ele vai contar tudo para você? Né? Ou mesmo que ele conte, ele vai contar do jeito dele. E você vai ter que pegar o jeito dele e interpretar e anotar no prontuário, ou seja, né, na ficha, de um jeito que seja mais fácil de entender, mesmo que quando você, da entrevistador, for ler depois de um tempo, você também consiga lembrar, entender o que foi que você escreveu, o que ele estava comendo naquele período, né? Vamos supor assim, ele fala, eu comi uma cuia de feijão, aí você anota, uma cuia de feijão, mas você não sabe direito assim, vamos supor, né? Você esqueceu, ou é uma palavra que você não sabe, não é assim no dia a dia do seu vocabulário. Então, quando você pega de novo a ficha, o prontuário, e está escrito uma cuia de feijão, você fala, mas quanto será que é uma cuia de feijão? Quanto que ele colocou de feijão? Então, fica meio assim, impreciso, né? Fica difícil, às vezes, a pessoa lembrar quanto foi exatamente que o paciente relatou para você. Então, quanto mais próximo das medidas, ou as medidas caseiras, ou se em gramas, né? Em gramas é mais difícil, mas tem gente que come tudo pesadinho. Então, aí a pessoa pode até te relatar em gramas, e em gramas você consegue, né, ver e depois se lembrar e avaliar para fazer um cardápio, uma dieta, né? Enfim. Tá. E recomenda-se o uso desse método recordatório 24 horas a partir dos 12 anos, porque é que às vezes não, o que pode acontecer, crianças, né, menores de 12 anos, não sabem descrever tudo o que aconteceu, né, tudo que comeu, quanto que comeu, né, não tem essa lembrança, principalmente as crianças menores. Então, no caso, por exemplo, se você for teve uma vez que eu atendi uma criança que ela era muito obesa, assim, para a idade, ela era tipo como se ela fosse uma obesidade mórbida, ela era uma criança muito gordinha mesmo, ela tinha dificuldade para andar, ela tinha dificuldade para... a mãe falou que tinha dificuldade para comprar roupa, para ela usar, enfim. Então, aí, nesse caso, eu tive que fazer a entrevista com a mãe ou com o cuidador, né, ou o responsável pela criança. De repente, se a criança passa muito tempo com a babá, nesse caso, pode até levar a babá para fazer a consulta, né? Enfim, quando você for entrevistar, porque a babá
tem pais que passam pouco tempo com as crianças, eles ficam mais com a babá. Então, a babá vai saber falar mais o que a criança come do que o próprio pai ou a mãe, né? Às vezes passa mais com os avós, né? Não precisa ser uma babá, com os avós. Então, você tem que fazer essa entrevista com o responsável, no caso da criança, que mais passa tempo com a criança ou que sabe mais dos hábitos alimentares daquela criança. Ou do idoso também. No idoso pode ser do cuidador, né? Um cuidador, né, de fora, tipo, não alguém da família. Mas também há casos que a família também sabe o que ele come, assim, com mais precisão. Isso serve para qualquer faixa etária, desde que seja maior de 12 anos, né? Assim, não. Pode ser para crianças, mas daí você tem que entrevistar alguém. Pode ser para idosos? Também pode, mas os idosos também têm problema da memória, né? Não todos, mas aí você também, então, tem que lançar a mão de entrevistar uma pessoa próxima. Então, como que faz o recordatório? Nesse caso, vocês mesmos que escreveram o recordatório, como é que é o recordatório? Vocês foram escrevendo, igual eu postei lá, o horário, o que comeram, quais refeições e a quantidade. Pelo menos isso. Mas quando você está fazendo a entrevista, seja na casa do paciente, ou seja no hospital, se tiver condições, ou mesmo na clínica ou no posto de saúde, quando você estiver fazendo a consulta, você é que faz a pergunta e você vai perguntando todos os detalhes, assim, você também o entrevistador tem que se atentar para fazer o máximo de perguntas para obter o máximo de respostas, né, para poder avaliar como que é, assim, digamos, o dia a dia, né, daquela pessoa. Tem pessoas que, assim, quando vão na consulta, só falam como fazem durante a semana. E não falam como faz o final de semana. Aí você tem que perguntar: final de semana é a mesma coisa que dia de semana? Porque às vezes a pessoa segue certinho durante a semana toda e chega no final de semana e enfia o pé na jaca, né? Então aí, então pode ser que aí nesse caso que a pessoa está errando, né? Assim, digamos, está extravasando, né? E pode estar tipo, se a pessoa quer manter o peso, pode ser aí o motivo de não estar conseguindo manter o peso. Se a pessoa quer emagrecer, pode ser o final de semana o motivo dela não estar conseguindo emagrecer. Né? Também pode perguntar que eu não pedi, mas também você pergunta se ela faz atividade física, quanto de atividade física, que tipo de atividade física, né? Se for uma consulta de uma nutricionista tipo esportiva, ela pode perguntar mais detalhes, mais informações sobre o exercício, né? E tal. Então, deixa eu ver. Então, o entrevistador faz as perguntas detalhadamente. Deixa eu ver. Aqui. Tá, e vai perguntar as quantidades, os horários, tudo. E depois eu vou fazer uma entrevista aqui com a minha amiga, bem que eu vou fazer agora com ela. Ela vai ser a minha cobaia. Não ri, que eu tô vendo que ela tá rindo. Deixa eu ver. Se o profissional tiver uma boa relação com o paciente, pode ser que ajude a fazer essa entrevista. Tem vezes que o paciente não está num bom dia, ou às vezes vai no profissional pela primeira vez e daí não vai com a cara do profissional. Então fica difícil essa relação, tanto para ele responder quanto para o profissional, né, perguntar. Deixa eu ver aqui mais. Tá. As exigências. Então, requer um treinamento, o treinamento especializado do entrevistador. Se ele não tiver prática, né, não tem problema, ele vai adquirir na prática, você pode ter certeza. Agora, se ele já tiver prática, ele consegue fazer mais perguntas, perguntar mais detalhadamente do que às vezes pode passar desapercebido? Não sei dessa palavra, enfim, se entenderam. Tá. E não só no caso da prática em fazer
a entrevista, como na prática de, às vezes, a pessoa me falava, ai, comi, falava assim uma quantidade, por exemplo, ai, comi, peguei 2 colheres de servir. Daí eu falava, eu tinha que ver mais ou menos quantas colheres de sopa dá mais ou menos uma colher de servir, que eu achava melhor colocar em colheres de sopa do que colocar em colheres de servir, entendeu? Aí o entrevistador também tem que ter uma noção de quanto que é o que o paciente está relatando para você anotar também de uma melhor forma, né? Deixa eu ver, você pode utilizar, tem algumas ferramentas, você pode levar os utensílios domésticos, por exemplo, na consulta, né, ou na casa do paciente. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês a diferença de algumas coisas, de alguns utensílios. Que às vezes a pessoa fala e o que tem na casa dela pode ser maior ou menor do que, vamos dizer assim, o padrão, né? Ou o que você tem na cabeça, o que você tem na sua casa. Então, muitas vezes, o que a pessoa fala, o que a pessoa tem de utensílio que usa para se alimentar, é diferente do que tem na sua casa. Então, você tem uma noção visual daquele que tem na sua casa, e, de repente, né, aí como do paciente é diferente, então pode assim, superestimar ou subestimar o que você está notando. Você pode notar mais e ele está comendo menos, ou você pode notar menos e ele está comendo mais. Então, quando é para crianças, você não vai adiantar. Quantas colheres de sopa você comeu? Fulaninho? Não vai ter condições. Então, você pode ter figuras, fotos e mostrar. Foi desse tamanho, mais ou menos? Você comeu quantas? Às vezes a mãe conta, ou até mesmo a mãe, né? Para facilitar o entendimento, você pode mostrar as fotos dos utensílios e falar, ó, essa daqui é de servir, ó, essa daqui é de sopa, olha, é sobremesa, porque às vezes a pessoa fala uma coisa e é outra coisa, entendeu? Teve uma vez que ela falou, é uma colher. Ela falava, eu como 2 colheres. Aí eu de sopa, aquela de comer. Daí eu falei, mas estava meio confuso. No final das contas, as 2 colheres de sopa de comer não era de comer e era de servir, aquela tipo uma escumadeira assim, sabe? Então, aí ela estava comendo bem mais do que eu achei que ela estava comendo. Daí eu desconfiei, fiz mais perguntas e descobri que ela estava comendo bastante, não só tipo 2 colheres. Às vezes eu também falava, como 2 colheres, mas 2 colheres de sopa, 2 colheres de servir, né? Você tem que perguntar, porque senão fica 2 colheres, mas 2 colheres do quê? Aí quando você vai ver, de repente você fala, eu acho que é de sopa. Não pode achar, você tem que ter o máximo de certeza do que você está perguntando, que ele está te respondendo. Para você anotar na ficha, né? Então, deixa eu ver. Tá. As dificuldades, então, vai levar em consideração também, além da memória do entrevistado, vai levar em consideração a cultura, porque cada cultura, né, consome algum tipo de alimento diferente, também por nomes diferentes. Então, às vezes, você pode falar um nome e você achar que é outra coisa, ou não saber o que pode perguntar, né, para a pessoa. Mas, às vezes, se você anota o que ele escreveu, depois, posteriormente, você pode não lembrar e ficar daí na dúvida sobre o que está escrito ali. É igual quando você escreve correndo e, de repente, você escreve tão ruim que quando você pega, aí você nem sabe o que está escrito, de tão ruim que foi a sua letra. Já aconteceu comigo. Daí, isso. Daí, então, as vantagens desse recordatório aqui de 24 horas é que ele é um método que é baixo custo, que você vai precisar só de papel e caneta e, no máximo, assim, fotos, mas agora com a internet você pode levar um computador, não precisa imprimir, né, nem tirar fotos, nem revelar fotos, nada, você pode, né, levar um computador ou mesmo no celular e ir mostrando as fotos, né?
E esse procedimento, ele não vai alterar a ingestão, porque ele vai, você vai contar o que você já comeu, então não vai alterar o que você vai ingerir, nem o que está ingerindo, porque, né, você já comeu. E se você fizer um recordatório sempre com frequência, e além, o recordatório pode se tornar um diário alimentar. Se você juntar todos os recordatórios para anotando, eles se transformam, digamos, num diário. Então, você consegue saber como que está sendo a sua alimentação e analisar o que está bom, o que está ruim, se você gostaria de mudar, se você toma muita água, se você come, se você passa muito tempo sem comer. É isso que você... Aí, né, um dia você já consegue, tanto que vocês conseguiram ver algumas, assim, não diferença, que vocês conseguiram ver, e já tem algumas pessoas que se autoavaliaram, acham que deve mudar ou não, né? Mas se você fizer com mais frequência, você pode ver, né, o que está errando mesmo, a quantidade que está comendo. Por exemplo, pessoas que têm enxaqueca. Se elas fizerem um registro diário, o dia que elas tiverem a crise de enxaqueca, pode, de repente, estar associado à alimentação ou não, mas ela pode anotar, assim, não só o que comeu, pode anotar também no diário, assim, as emoções. Estava nervosa e comi 3 fatias de bolo, mais 5 chocolates, mais uma caixa de não sei o quê. Então, você consegue também visualizar, não no recordatório 24 horas, mas se você fizer esse registro diário, você consegue ter uma base do que você está comendo, quais coisas que estão influenciando no seu estresse, na sua enxaqueca, ou enfim, o que você gostaria de analisar. Daí dá um pouco de trabalho, mas logo pega o jeito e você consegue, né? Agora eu vou mostrar os utensílios para vocês verem a diferença na hora de vocês analisarem. Vocês vão me respondendo aqui. Peraí. Por exemplo, aí a pessoa falava, comi uma escumadeira. Tá bom. Você acha que é uma escumadeira média, mas, por exemplo, vamos ver. Deixa eu parar aqui a apresentação para poder agora interromper. Vamos voltar aqui na minha cara. Estão me vendo agora? Então tá. A pessoa, ela falava. Peraí, deixa eu voltar. Ela falava. Oi. Quem que é a Kátia Michele? A Kátia Michele é uma amiga minha. Ela queria saber como que é a aula online, eu convidei ela para a nossa turma, mas agora ela vai participar. Tá. Ela vai participar no interrogatório. Então tá. Aí então a pessoa falava, eu comi 2 escumadeiras de arroz. Aí então eu anotava 2 escumadeiras. Mas quanto que é 2 escumadeiras? Aqui eu tenho 3 escumadeiras diferentes, Olha o tamanho, dessa. Não sei. Aí essa já é um pouco menor. E essa também tem outro tamanho. Aí você anota 2 escumadeiras. Mas não tem mesmo quantificar assim para você falar, né? O ideal seria que você tivesse vários utensílios, aí você falava, é dessa escumadeira? É desse tamanho? Ou é desse tamanho? Ou de outro tamanho, né? Aí a pessoa fala, é um pouco menor, ou não é tudo isso. Às vezes ela fala, não é tudo isso, não, que eu tô comendo, não sei o quê. Então, mas eu acho que essa daí, professora, é como se fosse quase uma espátula. Eu acho que as escumadeiras, elas são redondinhas e furadinhas, não é? É isso que eu ia falar. Eu tenho essa na minha casa, então se eu falar, é dessa que eu vou comer, entendeu? Mas assim, existe escumadeira também. Existe escumadeira pequena, que eu não tenho aqui, mas pequena, e escumadeira grande, aquelas de virar pastel na feira. Imagina se a pessoa resolve pegar uma daquela de comer de arroz, né? Aí e tem aquelas menorzinhas, né? Daí às vezes eles falam, uma grande, não, pequena, mas também quanto pequena? Às vezes o meu pequeno não é o pequeno da pessoa, né? Então, vamos ver aqui. Vai ter que lavar tudo, droga. Aqui, e uma colher de servir. Eu tenho 2 colheres de servir. Tipo, olha, uma
ela é mais fundinha, não, ela é menor, de repente a pessoa serve com essa ou com essa, né? Ou com outra. Daí, então fica confuso. Então, o ideal é que você sempre tenha, assim, se você, né, for trabalhar ou auxiliar uma pessoa ou, né, fazer esses inquéritos, essas pesquisas, o ideal é que você tenha pelo menos alguns, aí que às vezes a pessoa fala, eu comi, mas eu nem sabe direito quanto que é. Aí fala colher, daí fala, não sei que colher que era, né? Não lembro que colher que era. Então, às vezes, você mostrando a foto ou o utensílio, a pessoa consegue, é desse tamanho, não, foi mais ou menos desse, né? Ou foi intermediário, caso você não tenha, entre essa e essa, né? Então, você consegue mostrar. Aqui eu tenho 2 conchas, ó. Essa concha era da minha avó. Né? E aqui, outra concha. Tipo, essa aqui é maior que essa. Oi. Não tô conseguindo ver direito. Não sei, eu tô assistindo pelo celular e eu ainda não... Eu e ele, a gente não tá se acertando para assistir aula pelo Meet, não. Eu vejo a matéria muito pela metade na tela. Não sei por quê. Que é meio difícil mostrar a concha, mas, tipo, vamos ver pelo tamanho. Opa. Sim. As minhas aqui em casa é menor, as escumadeiras, colher de pegar e as conchas também. Nem a minha grandona é menor. Tipo, às vezes a pessoa fala, eu ponho uma concha, mas às vezes é uma concha, aquela conchinha pequenininha, igual, ou tem gente que chama de, tipo, conchinha de molheira, assim, né, que tem uma vasilhinha, é uma conchinha bem pequenininha. Aí, às vezes, a concha da pessoa é aquela conchinha, né, não é uma concha, assim, maior, né, então, aí você vai notar uma concha e, de repente, para você, a minha ideia de concha é mais ou menos desse tamanho aqui, ou um pouco menor, não muito. Daí a pessoa come aquela conchinha de pegar molho no restaurante e para ela é uma concha, né? Então, assim, fica um pouco difícil mesmo fazer a interpretação. Agora eu vou mostrar colheres, né, que a gente utiliza bastante. Deixa eu ver, ó, deixa eu pegar aqui. Não, tenho que virar, pera, que eu tô me organizando aqui com as colheres. Nem sei qual que vai ser o jeito mais fácil. Peguei aqui da minha casa, ó. Essa é uma colher de sopa, deixa eu mostrar. A de Cabo Vermelho é uma colher de sopa. Essa daqui é uma colher de sobremesa, você vê que ela, tipo, vai dentro da outra aqui, entendeu? Essa aqui é uma colher de chá, ó, a diferença dela dentro da outra. Deixa eu mostrar a diferença dentro da colher de sopa, né? Olha, ela cabe bem. E essa é uma colherinha de café. Você vê que ela cabe um pouco aqui, ó, dentro da colher de chá. Deixa eu ver o jeito melhor de mostrar. Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar todos aqui, segurar aqui, uma dentro da outra. Daí, às vezes, a pessoa fala, eu pus uma colher de açúcar. Daí não vai ser uma colher de sopa, nem uma colher de sobremesa dentro de uma xícara, né? Mas foi uma colher, aqui vários, foi uma colher de café ou foi uma colher de sobremesa? Porque se você medir a quantidade, vai dar diferença. Uma vai ser mais gramas que a outra. Então, se for uma dieta muito restritiva, que ela tem que restringir todas as calorias e os nutrientes, dá diferença na hora de fazer a conta, né? De calcular todos os nutrientes e tal. Então, tem que ver isso. Agora, vou mostrar aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se essa é dessa. Tipo, ó, essa, agora eu não sei porque eu ganhei. Deixa eu ver se vem escrito. Não vem escrito. Mas olha, ela é mais próxima de uma colher de sobremesa, que ela é mais dentro, do que uma colher de chá.
Mas, de repente, no jogo, ela pode ser uma colher de chá. Então, ela vai... Aí a pessoa, fiz uma colher de chá. Só que a colher de chá é quase uma colher de sobremesa. Daí, como é que faz? Daí, tá ingerindo mais açúcar, por exemplo, mais sal, né? Então, tem que ver. Olha, essa daqui é do mesmo jogo dessa aqui, que tá brilhante, que eu ganhei. Essa é uma colher de sopa. E essa também é uma colher de sopa. Agora, mais ou menos, aqui, até o arqueado é diferente. Mas olha, essa aqui, essa é a colher brilhante nova. Ela é de sopa, e essa aqui também é de sopa, mas se ela tá meio cabendo mais ou menos aqui dentro, ela é uma colher muito mais funda, ó. Vamos tentar ver aqui o fundinho. Ó, essa aqui, ela é muito mais abaulada aqui, muito mais uma curvinha aqui do que essa, ou seja, essa aqui cabe mais volume do que essa, e ambas são consideradas colheres de sopa. Então, se você tiver o utensílio na hora que você está fazendo a entrevista, é melhor, porque às vezes a pessoa fala, se você tem uma colher de sopa dessa, ela fala, é uma colher de sopa, mas ela não é tão funda assim. Então, você já tem uma noção de que não é tanto o volume da colher, né? Agora eu vou mostrar aqui uma colher que é de medida. Deixa eu enfiar um dentro do outro aqui, ó. Para vocês verem, não sei se vai dar, ó. Esse aqui é o jogo. Essa aqui é uma colher de café. Essa é de chá. Essa é uma de sobremesa. E essa é uma colher de sopa. Ela é uma colher de medida. Vamos lá. A colher de sopa, ela tem 15 ml. Medidas, assim, que usa na confeitaria, por exemplo, né? Que são mais medidas precisas. A colher de sobremesa tem 5 ml. Não, peraí, essa mesmo. A colher de chá é 2,5 ml. E a colher de café é 1,25 ml. Então, às vezes, você pode usar essas medidas, que são medidas caseiras, chamadas, né? E pode também transformar ou para os ml, ou algumas, que esse não é de grama, mas tem uns que tem a média quantidade em gramas, tipo, acho que 10 gramas a colher de sopa. Entendeu? Então, eu trouxe essas colheres, assim, que é o que mais uso, colher, escumadeira, concha, colher de servir, né, colher de sopa, para porcionar, né? Não vai fazer diferença você mostrar o tamanho do garfo, sendo que você já porcionou, ou você vai comer tudo. Professora, só uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, a escumadeira, a colher de casa, essas coisas, ela não tem uma medida padrão? Ou não? A colher, não me lembro tipo se a colher de servir tem. Eu vou procurar, mas não me lembro. E daí a gente, por exemplo, se a gente como profissional pega com base, vai uma pessoa, comi uma colher, a gente pega com base na medida padrão também. Né, assim, igual esses de ml tem em gramas. Eu vou procurar aqui na internet ou um livro aqui, ver se eles falam certinho quanto que é. Mas eu me lembro que de grama, a colher de sopa era 10 gramas. Agora as outras eu não me lembro, assim, acho que colher de chá, acho que era 5 gramas, 10, não me lembro agora, certo. Acho que 3 gramas era a colher de chá, uma coisa assim. Mas as conchas e as colheres de servir eu vou procurar, mas eu não me lembro de ter ouvido falar se tem uma medida assim numérica certinho assim, não me lembro. Daí eu até vou procurar e daí eu vou postar aqui no mural se eu achar. Agora vamos para a entrevista, Kátia. Deixa eu ver se ela está aqui ainda, porque ela não estava. Estava. Vamos lá. Eu vou falar um detalhe. A Kátia, ela também é nutricionista. A gente fez o último semestre da faculdade juntas. Então, o que eu perguntar, ela acho que vai saber responder, principalmente esse, eu acho, do recordatório. Quer se apresentar, Kátia? Falar aqui para o pessoal um oi? Deixa eu ver. Ela fugiu. Ela fugiu. Tá com vergonha, Kátia, teu microfone está desligado.
Tá desligado. Será que ela fugiu? Pronto. Todo mundo tá me escutando agora? Agora sim. 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 Boa noite, pessoal. Meu nome é Kátia. Sou amiga da Fernanda desde 2006. A gente se conheceu na faculdade. Fala, Fer, o que você quer saber? Você quer ser a entrevistada ou a entrevistadora? Não, pode me entrevistar, não tem problema. Ela vai ser a entrevistada, tá? Eu não vou anotar porque não vai ter necessidade nesse momento, tá? Faz igual a gente fazia no estágio, hein? Para você lembrar. Tá bom. Oi, Kátia, tudo bom? Então, me conta o que você comeu ontem. Ontem? Que horas... Isso. Aí a pessoa fica assim, né? Que horas você acordou? Bom, pode falar a verdade, se quiser inventar, pode, tá? É só um teste. Não, eu vou falar a verdade. Eu acordei ontem às 8 horas da manhã. Ah, daí você comeu alguma coisa? Sim, comi bolacha. Quantas bolachas você comeu? Em torno de umas 6, 7 bolachas maisena. Ah, de maisena, é isso. Você tomou alguma coisa? Sim, eu tomei chá. Com Chá açúcar? mate. Com chá açúcar. Mate? Com açúcar. Quanto de açúcar você colocou no chá? Você estava falando das colheres, né? Então, já te dei uma ajuda. Então, 2 colheres de chá de açúcar. De açúcar. É mais rasa, tá? Não é cheia, não, tá bom? Também pergunto, que às vezes a pessoa fala, 2 colheres, mas ela põe assim que se colocar mais um granulado, despenca tudo o açúcar, né? Não. Aí Kátia, você colocou a colher de sogra, então, não a colher de mãe, né? Que diz que a colher de sogra é rasinha. Isso. Na minha sogra é a colher de café, só para pôr o açúcar. Tá? Daí. Você comeu mais alguma coisa nesse horário? Manhã? Não. Daí tá. Você comeu. Que horas você almoçou? Ontem eu almocei 1h da tarde. E nesse intervalo do café e do almoço, você comeu alguma coisa? Não, só bebi água. Quanto de água você bebeu? Olha, como eu tô tendo que controlar a minha água por causa do meu problema de saúde, eu não bebi muita água ontem. Ontem foi em torno de 1,5 litro a 2 litros no máximo que eu bebi de água. No dia? No dia. Tá. Mas você não comeu mais nada? Não tomou nem chá, outra coisa, durante esse intervalo do café da manhã e do almoço? Não comeu uma fruta, não comeu nada? Fez uma merenda? Nada. Não. Tá bom. No almoço, o que você comeu no almoço? Ai, o almoço eu fui gordinha. Não me conta só gordice. Pro almoço eu fiz feijoada ontem. O que você pôs na feijoada? Bom, a minha feijoada é que aqui em casa, o meu marido e eu só comemos feijoada com linguiça calabresa, com paio e com bacon só. E quanto de feijão você colocou no prato? Vamos falar que foi como é que fala? Uma concha e meia de feijão. Com feijão e com tudo, né? Uma concha e meia. Uma concha e meia da feijoada que tinha ali. Isso. Às vezes, gente, a pessoa, não sei, daí de repente pode falar, só preencher o fundo. Então é bem pouquinho, só para o fundo não aparecer o prato. Às vezes, né, pode ser. Aí você tem que perguntar, você usou o prato fundo ou foi um prato raso? Porque às vezes a pessoa encheu o fundo do prato fundo, que é muito mais que o prato raso, entendeu? Sim, eu usei o prato fundo, porém a minha concha aqui em casa ela é pequena. Daí você colocou 2 conchas. Praticamente pequena. 2 conchas, Daí você comeu arroz? Sim. Quanto de arroz? Bom, aqui eu não pego com aquelas colheres que você está acostumada. Como eu faço na panela de fazer arroz, eu uso a colher da panela de fazer arroz. Coloquei 4 colheres daquela de arroz. Deixa eu ver. Peraí, que depois que eu vou ver se eu pego uma de madeira que é meio parecida com a colher de arroz. Tá? Mas às vezes a pessoa fala que eu sei, porque eu já tive uma panela de arroz, então eu sei mais ou menos o tamanho.
Mas, assim, se você não sabe, aí você procura depois o tamanho, mais ou menos, da colher da panela de arroz, e depois você anota, ou você tenta fazer ela falar, mais ou menos, de repente, a pessoa sabe quanto que significa, sei lá, uma colher e meia de sopa, aquela colher de arroz, aí, de repente, você pode tentar perguntar. Mas, às vezes, a pessoa não vai saber, a pessoa sabe que foi aquela colher de arroz e ponto. Não sabe se, né, assim, mais ou menos transformar para colher de sopa, colheres comum do dia a dia. Daí, então, você anota tanto que é, e você, mais ou menos, tenta procurar. Ou daí em gramas, ou você vê na internet mais ou menos o tamanho, para você fazer uma estimativa de quanto que ela comeu. Tá? Ô, Kátia, só de arroz você comeu 520 calorias. Aquela colher da panela tem 45 gramas de arroz, 130 gramas de caloria. Vai, tá vendo? Como eu fui gordinha? Tá gordinha. Ah, tá. E se você comeu couve? Comi. Normalmente tem couve. Quanto de couve? É que eu fiz só para mim ontem no almoço. Eu fiz duas folhas de couve refogada. Só que eu só refogo ela sem nada como é que eu posso falar? Na panela antiaderente. Então eu só refogo ela, não coloco, não tempero com nada, com sal, com nada. É só para dar aquela refogada mesmo. Uhum. Então, aqui ela já falou, eu comi 2 folhas de couve, né? Você comeu tudo, a couve que você fez? Sim. Sim, então, Sim. No caso, ela comeu 2 folhas de couve. Mas, de repente, se ela faz para ela e para o marido, talvez daria assim, se dividisse iguais, ela teria comido 1 folha de couve. Ela falou que fez 2, mas às vezes a pessoa, 2 folhas de couve, mas não foi o que ela comeu. Nesse caso da Kátia, foi porque ela fez só para ela e não para o marido. Mas se tivesse feito para o marido, poderia ter escrito, né? A pessoa fala, que daí? 2 folhas de couve que eu fiz aqui, teve couve. Mas nem sempre é o que a pessoa come, né? Uhum. E às vezes a pessoa também, né? Nesse caso ela falou, pera que me enganei. Nesse caso ela falou 2 folhas de couve, mas ela poderia também ter medido em colheres, depois de refogado, tá? Então aí também vamos prestar atenção como é. Eu falei, era fácil, porém era trabalhoso fazer recordatório. E daí, nisso, você vai anotando, você vai perguntando na consulta e vai fazendo todas as anotações, e vai raciocinando, e vai pensando na próxima pergunta. Você vai ter que fazer tudo isso, né? Tá. Você comeu mais alguma coisa no almoço? Não, eu já comi bastante, obrigada. Você comeu sobremesa, comeu laranja, alguma coisa assim, fruta, não, doce? Não. Não comeu mais nada. Você bebeu líquidos durante a refeição? Também não. Às vezes a pessoa toma, às vezes toma água, às vezes toma suco, refrigerante, aí você tem que perguntar, suco? Às vezes é suco de pó, às vezes suco que fez em casa, daí tem que perguntar, fez suco natural? Colocou açúcar? Colocou quanto de açúcar? Né? Às vezes é de pó, daí você já sabe que de pó é praticamente aquela embalagem lá, às vezes, ou mesmo assim, fiz 1 litro de suco de pó, mas só tomei 1 copo, aí você tem que anotar, 1 copo de suco de pó, ou você pode anotar a marca, enfim, daí, né? Mas aí quanto mais informação tiver, mais você vai ver. O suco de pó, praticamente só açúcar e corante. Então, ainda tomou água com açúcar, sabor maracujá, sabor laranja, entendeu? Então, é isso que você tem que ver, que às vezes a pessoa fala, tomei suco, mas não quer dizer que é suco natural de laranja espremido na hora, né? Que é o suco de pó, por exemplo, tem muito mais caloria por ser só água e açúcar e não tem nutrientes do que um suco de laranja. Vamos supor que suco de laranja espremido na hora, um copo de suco, tem a mesma caloria que um copo de suco de pó. Porém, o suco de laranja tem nutrientes que o suco de pó não tem. Então, por mais que seja a mesma caloria, não é só a caloria que importa, né? Os nutrientes são bem importantes também. Tá? Bom, Kátia, depois do almoço, quando foi a sua próxima refeição? Bom, eu tomei, na realidade, não comi mais nada durante a tarde. Aí eu só tomei, porque como estava muito frio, né? Eu tomei mais um copo de chá, mais uma caneca de chá. Aquele mesmo chá com açúcar, tudo igual de manhã. Exatamente, é o padrão. Isso, que às vezes a pessoa pode ter tomado um chá sem açúcar, né? Ou pode ter tomado outro chá.
Então, aí você tem que perguntar se é o mesmo, né? Ou caso ela não fale. Às vezes a pessoa fala, eu não comi mais nada. Você pergunta, você comeu mais alguma coisa entre o almoço e a sua próxima refeição? Não, mas aí ela esquece de falar que tomou chá, e o chá dela é com açúcar, que ela fez, né? Ou que tomou mais de um chá, vamos dizer, tomou 2 xícaras de chá mate e com açúcar. Mas ela não falou para você, porque você perguntou o que ela comeu e ela bebeu. E ela não acha que isso digamos assim, importante ou relevante, porque se perguntou comida e bebida é diferente de comida, né? Então, muitas vezes eles não falam. Então, aí você fala, meu Deus, mas daí, se você vai calcular certinho as calorias, tudo, né? Não vai bater. Que às vezes você faz esse recordatório para você ter uma noção de quanto é mais ou menos, assim, de calorias que ela come, né? Para você fazer os cálculos lá da taxa do metabolismo basal, enfim, aquelas coisas. E do gasto energético, aí não vai bater, né? Porque ela omitiu essa informação, né? Então, aí você tem que perguntar, mas tu comeu, mas não tomou mais nada, não tomou mais água? Daí, às vezes, quando você fala, tomou dela, tomei chá, entendeu? Aí você pega ela ali no pulo, lá, dando pertinho, né? Então, tá, aí você tomou o chá. Depois, qual foi a sua próxima refeição? Foi a janta? Você fez um lanche da tarde? Não, foi a janta. Foi a janta. O que você comeu na janta? Bom, eu queria comer uma coisa, mas não deu certo, então eu acabei comendo porcaria mesmo. Eu queria pedir comida japonesa, mas não deu certo. Então, ontem eu comi 2 pães franceses com hambúrguer. Com hambúrguer. Fez um hambúrguer frito? Fez grelhado? Grelhado. Foi na panela de teflon? Sim. Pode perguntar, porque se não for na panela de teflon, talvez você vai ter que pôr óleo para não grudar o hambúrguer, ou o que você for fazer. E daí esse óleo também, às vezes a pessoa esquece de falar que usou esse tanto de óleo na preparação. Ou falar, comi um hambúrguer. Mas às vezes, em vez dela fazer grelhado ou na panela de teflon, ela pega o hambúrguer e frita, igual se fritasse batata frita. E daí esse óleo também não é contabilizado, mas a pessoa comeu. Então, deixa eu explicar o que eu coloquei no meu lanche, né? Então vai. O meu lanche só foi a carne e um pouquinho de maionese. Bom, eu não sei quantificar a maionese. Vamos lá, tentar de colher. Tipo, uma colher de sobremesa em cada pão, né? E eu não coloco mais nada, não coloco ketchup, não coloco nada. Então, foi isso aí. E tomei... agora veio o pimenta, né? Como é que eu posso falar? Aqueles Juninho de Guaraná, Antártica. Então. Aqui eles são bem, sei lá, deve ter uns 100. Não, é 220. 220 ml aquele Juninho? Aquele tá Juninho, vendo? pelo menos fala 220. Então deve ser esse mesmo. Daí, assim, nesse caso, você pode perguntar à pessoa, porque tem gente que come pão francês e tira o miolo. Aí você pode perguntar, comeu com miolo? Tirou o miolo? Entendeu? Pode fazer essa pergunta. Comi com miolo. Com miolo, entendeu? Aí é o pão normal. Às vezes pode dar um desconto, né? Enfim. Ou mesmo que você não vá descontar, você pode colocar pão sem miolo, né? Que daí você sabe que é um pouquinho menos de caloria. Pelo menos você tem uma noção de como que é a rotina. Tem uma tia que ela só come pão sem miolo. Então, tia, a melhor parte do pão você tá jogando fora. Mas, enfim, né? Tá. Aí você tomou isso. Comeu alguma coisa mais? Chocolate? Comeu sobremesa? Comeu outra coisa? Não. Tá. Uma coisa que importante, que a gente só perguntou na primeira vez. Olha só meu gato passando aqui. Vai pra lá. Tipo, a gente perguntou que horas que ela acordou. Tomou café 8 horas. Mas daí a gente esqueceu de perguntar que horas mais ou menos foram os outros horários. É importante você perguntar para você ver como que é a rotina. Se ela almoça meio-dia ou se ela vai almoçar 3 horas da tarde, né? Se ela almoça 11 horas, né? Tem gente que acorda 6 horas, tipo 10 horas já tá com fome, por exemplo, se for pedreiro, pessoa que trabalha no hospital, né? Eles acordam mais cedo e então eles... Espera que eu vou ter que agir aqui. Vai pra lá. Não foi. Ele vai ter que agir. Eles vão comer em horário diferente. Às vezes, para uma pessoa, 10h30, 10 horas, está tomando café, mas se for um pedreiro, uma pessoa que pega 5, 6 horas no hospital, sei lá, ou até antes.
10 horas já tá com fome para almoçar, né? Então, isso tem que levar em conta. A gente faz conta que falou o horário, tá? Mas você tem que perguntar. Tá bom, falar, 8 horas da manhã eu tomei o café da manhã, 1 hora da tarde eu almocei, lá pelas 4h30 tomei o chá e 8h30 da noite eu jantei, acabou. E você não comeu mais nada. Que horas você foi dormir? Ontem eu fui dormir à meia-noite. Meia-noite. Das 8h30 que você jantou até meia-noite, você não comeu mais nada? Só tomou água, não tomou mais chá, nada? Não, só água. Então, aí às vezes a pessoa, antes de dormir eu tomei o chá. Daí é com açúcar, que chá que foi? Às vezes a pessoa não vem só para emagrecer, ela fala, não consigo dormir, né? Tô tendo dificuldade para dormir. Mas a pessoa não se atenta aquele período da tarde, à noite, ou às vezes antes de dormir, ela toma café, ou toma alguma coisa, alguma bebida estimulante, seja um chá de gengibre, alguma coisa com canela, né? Eu tomo chá de canela. Então, nisso você também consegue ver o que ela está comendo. Ou, eu comi, eu tenho enxaqueca, tive enxaqueca hoje, tive ontem, não sei o quê. Aí às vezes, você pode, a partir da alimentação, tirar uma coisa por outra e fazendo o teste. Essa semana eu vou ficar sem comer, vamos dizer assim, pessoa tem enxaqueca quando come queijo, mas não se atenta assim, né, assim muito, que às vezes não comeu o queijo mesmo, fatiado, né, o queijo branco, enfim, mas de repente comeu um bife à parmegiana e tinha queijo, mas ela nem se tocou que tinha queijo, né, assim, passou desapercebido, né, na vida dela, assim. Tipo, não foi lembrar, assim, às vezes a pessoa faz essa associação, come queijo, mas daí não lembra do ato de ir cortando queijo ou comendo fatiado, então às vezes esquece que comeu. E por aí você vai perguntando, tipo, se a pessoa, comi o bife parmegiano, tinha queijo? Tinha. Então, daí ela lembra que tinha queijo, por exemplo, nesse caso. Então, de repente pode estar associado. Vamos tirar o queijo essa semana, ou esse mês, ou enfim, até quando a pessoa voltar no retorno, ou quando você for falar com ela de novo, para ver se pode ser esse motivo ou não, entendeu? Então, às vezes a pessoa tem gente que no máximo na hora do almoço que pode tomar café, assim, café, chamate ou esse chá estimulante, chá verde também é estimulante. E depois não pode tomar mais, porque se tomar, tipo, sei lá, 2 horas da tarde, não dorme mais. E às vezes a pessoa não. Tem gente que tem essa consciência e tem gente que não tem essa consciência, né? Então, para isso que é importante. Muito obrigada, Kátia, pela sua participação. Imagina. A gente também tem que perguntar se a pessoa faz exercício. Daí a pessoa, você faz exercício? Daí ela pode falar, faço. Às vezes a pessoa fala, eu faço exercício. Faz o quê? Faço caminhada. Mas às vezes ela caminha igual se ela estivesse caminhando no shopping. Daí não é exercício, né? Mas para ela é exercício. Andar, mesmo que andar no shopping, né? Como se estivesse andando no shopping. E não andar assim, tipo, vou sair na rua, pôr meu tênis, minha calça de ginástica e vou andar um pouquinho devagar, é melhor do que não andar, né? A pessoa que só fica sentada, é melhor ela andar um pouco do que ela não andar. Mas para contar como exercício físico, atividade física, precisa ter uma intensidade mais moderada, né? Precisa ter um tempo de exercício, né? Precisa chegar numa frequência cardíaca lá, então não é só andar de passeio no shopping que vai elevar um pouco a frequência cardíaca para chegar nesse tanto. Mas assim, então você tem que perguntar, mas faz caminhada? Mas já perguntei, mas é caminhada assim rápida ou é passeio no shopping? Daí a pessoa falou, eu tô começando agora, tipo assim, entendeu? Aí você já imagina que não é uma caminhada mais para passeio no shopping do que para uma caminhada, do que para uma corrida, como que é aquela corrida? Marcha, aquela corrida que é tipo uma marcha atlética, entendeu? Aí você, né, pode perguntar, tem alguns exercícios, você pergunta, faz musculação ou algum exercício de força, crossfit, assim, ou pilates, alguma coisa. Cada exercício tem uma intensidade, então você tem que anotar qual exercício que faz, que às vezes a pessoa, é raro, mas às vezes a pessoa quer engordar. A pessoa se mata de fazer exercício e come pouco, ela não vai engordar assim, o que ela gostaria, né? Ela pode ficar musculosa, mas tem muita gente que faz não faz
essa associação. Quero engordar, e daí acho que e daí engorda de gordura ou engorda, né? E o melhor é engordar de músculo, né? Porque daí você tá forte, tá, o seu músculo está maior. Às vezes a pessoa só acha que é muito magra, e não, que quer engordar. Eu falei, você quer engordar de gordura, assim, né? Daí a pessoa, não, também tem esse porém. Tem mais um detalhe que eu lembrei. Às vezes eu perguntava, você come salada? Aí a pessoa falava, como? Claro que como salada. Quanto de salada você come? Eu como uma rodela de tomate e uma folha de alface. É melhor que nada? É melhor que nada. Porque tem gente que não come nem isso. Mas assim, falava assim, gente, olha, eu pensava quando eu falava com as pessoas, isso é quase nada, assim, tipo, para mim não é salada comer só uma rodela de tomate e uma folha de alface, tá? Daí, às vezes, eu perguntava, quanto que você come? Você come um prato de comer normal, assim, ou é um prato de sobremesa? Ou é um pires de xícara de chá? Daí, às vezes, a pessoa, come um pires, né? Mas enche o prato? Tipo, se você colocar 3, 4 folhas de alface, espalhar bem, ela enche um prato. Daí, encheu, mas, sim, é pouco, né? Você, olha, você tem que comer mais salada, né, e tal. Então, você tem que avaliar, assim, às vezes a pessoa acha que uma rodela de pepino, 2 rodelas de tomate e meia folha de alface é salada. Para quem não come nada, isso aí tá ótimo de salada. Mas é pouco salada ainda, entendeu? Mas aí você tem que ter. Se você falar só come salada, a pessoa falar sim, você vai achar. Para mim, salada é tipo de bacia. A pessoa tá. Salada para mim é tipo, assim, uns 2 pratos fundos de salada que eu como, assim, né? Não sempre, né? Mas assim, eu e meu namorado, a gente divide uma bacia de salada. É no almoço e na janta. Então, uma folha de alface não dá nem para tampar o buraco no meu estômago, né? Uma rodela de tomate não dá para, né? Então, às vezes, o que é muito para mim, ou o que é pouco para mim, pode ser muito para a pessoa. Então, aí, isso vai de cada um. Por isso que quando a pessoa fala, como salada, eu pergunto quanto? Quanto de salada? Quanto de alface? Come só alface e tomate, que às vezes a pessoa é só alface e tomate, passa a vida inteira comendo só alface e tomate. E tem uma infinidade de verduras para a gente comer nessa vida, né? Seja cozido, seja cru, seja cozido e cru, enfim, de outros vegetais. Igual eu falei no começo, a minha avó falava, mas eu não como massa. Minha avó estava com diabetes descontrolado. Não como massa. Daí fomos ver um dia ela se servindo, 2, 3 colheres daquela grande servir de arroz. Mas arroz, no final das contas, a gente sabia que arroz ia virar o açúcar que estava aumentando, né? Aumentando na glicemia dela. Mas para ela, massa era tipo pão, macarrão. Então ela falava, não como massa, mas aquele tanto de arroz, tá? E daí mais o feijão. E ela comia salada, mas não comia tanta salada assim, né? Talvez um prato raso assim, né? Não muito. Então, estava ajudando a se compensar, porque ela era no almoço, e ela repetia às vezes, entendeu? Ela comia um prato de pedreiro, mas ela não trabalhava como pedreiro. Então, estava descompensando mesmo, só estava ganhando peso. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. A farinha de quibe, ela é saudável? Comida ela crua, assim, como salada? Ela é soja? Não, ela é do trigo mesmo. É de trigo? A farinha de quibe, ela é farinha de trigo, é uma parte do trigo, eu não me lembro qual parte que é, eu vou até pesquisar certinho. Mas ela é boa porque ela é rica em fibras. Então, às vezes, né, come bastante, aumenta. Eu tô comendo bastante, assim, feito salada com pepino, tomate, mas aí me veio a pergunta, falei, mas será que isso aqui é saudável mesmo? Eu tô me enchendo de... Não, é bom, sim, principalmente porque tem as fibras, né? Às vezes a pessoa sobe na balança e fala, aumentei o peso, mas aí você tem que perguntar, que lembrei de uma outra informação. Você já foi ao banheiro? Você já evacuou? Dependendo da pessoa, se ela não sabe, se for a pessoa mais simples, você pergunta, você fez cocô? De quantas vezes por dia ou por semana você faz cocô? Porque tem gente que é inchada porque não faz cocô regular. Daí, então, a barriga fica inchada, fica de mau humor, e isso dá diferença na balança. Mas aí, quando vai no banheiro,
Aí diminui o peso da balança, volta o humor, volta a felicidade, né? Volta tudo, Gente, isso é verdade. É, né? tá Então gravando, aí mas não vai pro YouTube, não, né? Só vai ficar aqui, né? Vou dividir um negócio com meus colegas. pode Olha, dividir. para vocês que eu não tô comendo mais carne. Tirei a carne da minha vida. E eu morria de inveja de quem fazia cocô todo dia. Era a única inveja que eu tinha na vida. Pois agora, gente, eu vou todo dia, 2 vezes por dia. É uma alegria tão grande. Não. A carne é um alimento que não tem Amiga, ainda você vai fibras. 2 vezes, eu vou uma só. Tô Uma só 4 uma só na semana ou uma só no dia? Uma só... dias. Não, mas no dia tá bom, mas só tem gente que vai uma vez na semana. Deus Eu ia me cada 15 dias. Eu ia cada 15 dias, 10 dias. essa cordeira. Nossa Senhora. Eu tirei a carne, mas eu coloquei muito mais alimento, por exemplo, salada, coisas verdes, escuro, que eu quase não comia. Que o básico aqui em casa era o quê? Alface e tomate. Agora não. Agora tem couve, agora tem almeirão, agora tem agrião, tem alface. Tem uma variedade, espinafre. E eu acho que foi isso que mudou. Foi isso ajudando. São fibras, né? Não só assim, os nutrientes são importantes, mas para o bom funcionamento do intestino, você tem que comer bastante fibras e tomar água. Se você não está tomando muita água, mas está comendo muitas fibras, é bom você aumentar, que dependendo das fibras, pode assim, daí aumentar o bolo, mas mas acho que se tanto que você está tomando de água, 1,5 litro, já assim, tá bom, né? Aí, porque senão, se comer também muita fibra e não tomar muita água, ou tomar muita água e não comer muita fibra, não vai ajudar os movimentos peristálticos do intestino. Lembra quando eu falei dos movimentos peristálticos no esôfago? Tem o intestino também que faz, só que o intestino é saindo, né? E o esôfago está entrando. A comida, isso mas é verdade. Eu não lembrava que tinha movimentos peristálticos. Eu fui estudar e daí tinha, porque o esôfago faz a contração, né? E daí por isso ele assim, manda para baixo, né? Porque é um caninho, uma estrutura, um tubo pequeno. Então daí tem que fazer essa força aí para mandar para baixo o bolo alimentar. Mas quando você tira a carne, é um alimento que não tem fibras. Então, se você não comia muitos verdes, tem gente que come carne e muitos verdes, né? E às vezes, quando é homem, porque os homens têm uma frequência evacuatória mais acelerada que a mulher, assim, acho que não sei se é da natureza. Porque todo homem que eu já conheci, já conversei sobre esse assunto, eles vão bem, assim, vão todo dia, né? Enfim, no banheiro, fazer cocô. Vou falar certo, cocô, pronto. Aí, ele... professor, você me mata. Não, o correto mesmo, vamos falar correto. Eu vou falar Fezes. Vamos falar lá as claras. Homem, aonde ele come, ele deixa. Né? Meu Pode Deus. ser no restaurante, ele Pode fala, viajar à vontade, né? Que não tem esse problema. acabou. Nicolas, conte a sua experiência evacuatória para nós. Eu tava tão quietinho aqui. Você é o bendito fruto dessa turma, já que eu vou uma vez ao banheiro. Matinal ou não? Não. Depois do almoço sempre, meu intestino já tá normalizado. Todo dia tem depois gente do que almoço. Tem gente que é de manhã, né? Já acorda e já vai no banheiro. Tem gente que é bem regulado, mas então as fibras precisam. As fibras. A carne não tem fibras. Então, se você comer muita carne e não comer vegetais, principalmente os crus, né, os bem folhosos ou frutas que tenham bastante fibra, a carne vai demorar muito tempo para sair. Então, às vezes, ela fica de dias lá. E isso é nocivo, porque a carne dela vai se decompondo e vai só as bactérias. Nossa flora intestinal tem bactérias, isso é normal. Mas daí vai vindo bactérias e vai comendo o podre, né? Que a carne está lá se decompondo, e daí isso vai produzindo substâncias tóxicas, né? Da gases, enfim, e outras coisas piores. E porque ela fica lá. Mesma coisa se pegar um pedaço de carne e botar na água ali, ou deixar ali. Você não, mesmo na geladeira, a carne estraga, então nosso corpo também. Se não sair, vai ficar estragando dentro da gente. Vou falar assim dessa maneira.
Então, as fibras, as Por isso coisas que dá uma verdes... digestão, quando come muito assim, fica aquela barriga pesada, é a carne que tá ali. Não, às vezes é a quantidade mesmo de comida. Às vezes tem gente que tem a digestão um pouco mais lenta, né? Se você come, come carne e gordura, são mais difíceis, levam, né, para se digerir. Daí se toma líquido, aí demora mais. Porque na digestão, ele primeiro vai os líquidos, depois vai os sólidos. Então tem gente que toma muito líquido durante a refeição, aí primeiro dá preferência para os líquidos, mesmo porque eles são mais fáceis de digestão do que os sólidos, que os sólidos têm que ação de hormônios, do ácido clorídrico, do fator intrínseco que tem no estômago. E quando faz alimentação, é bom tomar depois ou antes? Tipo assim, vai comendo e tomando água. É melhor tomar antes ou só depois de 2 horas depois. Mais ou menos 2 horas é o tempo da digestão. Oi? Daí toma água. Daí toma água ou líquido, mesma água. A água não precisa passar pelo processo de digestão, mas ela vai ter que passar por ali, já que você colocou, já que você engoliu a água, ela vai ter que sair, né? Porque aí ela pode sair um pouco cocô, né? Que é o ideal. Quanto mais tempo o cocô fica no intestino, menos água ele tem, então mais difícil é para ele sair, porque precisa da água, precisa fluir, ele precisa passar assim com uma... Sabe quando você... Cuidado, passamos sabão na calçada, que pode escorregar, ele tem que fazer esse processo, tem tipo, né? Lisinho. Sair com mais facilidade. Então, se ele fica muito tempo, porque não está evacuando como deveria, aí ele vai sendo reabsorvido a água que tinha nessas fezes, né? E daí vai ficando duro para sair, aí dói, machuca. Oi? Vai ficando ressecado. Vai ficando isso, ressecado. Você fala, fez cocô igual cabrito. É porque ficou muito tempo e absorveu a água. E no caso, nos casos extremos, quando fica muito tempo sem evacuar, tem que fazer a lavagem. Eu vou falar para vocês, o melhor cocô é aquele que sai, entendeu? O cocô sai. O cocô que fica aqui dentro não é bom. Livre e espontânea vontade que sai. De preferência, né? Assim, se for para ficar um cocô de 15 dias e ter que tomar um laxante ou fazer uma lavagem, é melhor que ele saia, porque lá dentro você está causando problemas, né? O ideal é que não você faça naturalmente. Sente no vaso e já sai, sem ter que fazer força, na verdade. Aí, às vezes, tem uma forcinha, às vezes tem que fazer muita força, quer dizer que não está, assim, adequado a saída. Entendeu? Ai, mas acho que é isso, pessoal. Alguma dúvida? Nenhuma. Ajudou para vocês? Quem não fez, fazer recordatório, quem fez, quiser corrigir alguma coisa? Ajudou essa entrevista aqui? Sim, ajudou. Agora, a dona Kátia. Oi. Dona Kátia, como nutricionista, eu vou te puxar a sua orelha. Embutido. Vamos cortar esse fora. Essas coisas não vai te fazer bem, dona Kátia. Eu sei, não faz mesmo. Depois que eu te retirei a vesícula, então aí que não faz mesmo. Nossa, que vontade de puxar as duas orelhas agora. Cadê a amiga, hein, Fernanda? Ah, não. Para ajudar a amiga ali, ó. Cadê a amiga para puxar a orelha? Viu, amiga? Puxa minha orelha. Eu vou puxar quando eles se encontrar, viu? Tá bom. Eu vou lá, vou fazer uma selfie e falar, olha aqui, pessoal. Vamos fazer, gente, um vídeo para Kátia, motivando, entendeu? Com alimentos, com cartazes, assim, sabe? Aquelas coisas bem legal